Olá, primeiro vídeo aqui da casa nova. Eu me mudei tem alguns dias. Essa ainda não é a casa dos sonhos com a vista, que por sinal eu consigo ver aqui da minha varanda. Essa é a casa que eu chamo de casa ponte, que está nos aproximando ainda mais da manifestação da casa dos sonhos projetada por mim. Porque, para quem não sabe, eu me formei em arquitetura e urbanismo também antes de trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, vocês vão ver muitos vídeos gravados aqui desse cantinho, gente, que eu amei ele para gravar. É que agora tá entrando um sol aqui, que o sol tá se pondo ali daqui a pouquinho, então eu tive que baixar as cortinas. Talvez a luz não esteja tão boa, mas vamos gravar assim mesmo. A pergunta que eu quero fazer aqui hoje, nesse vídeo sobre manifestação é: você já sentiu que em algum momento da sua vida você desejou muito alguma coisa, cultivou um sonho, e quando você realizou esse sonho, manifestou esse desejo, você percebeu que não era bem isso que você queria? Talvez você tenha percebido que você não se sentiu tão realizado com essa manifestação? Eu pergunto isso porque isso já aconteceu comigo. Quando eu estudava arquitetura e urbanismo, eu tinha um sonho que eu achava que era a minha visão de sucesso como projetora, que era ter o meu escritório de arquitetura em São Paulo, tantos clientes por mês, ver os meus projetos tomando forma, virando as casas, né, se materializando. E quando eu cheguei nesse lugar, que eu vi tudo isso acontecendo, eu senti um vazio. E aparentemente eu deveria estar muito feliz com essa realização, eu deveria me sentir muito bem-sucedida, mas não era assim que eu me sentia. E hoje eu sei que era a minha alma falando comigo. E hoje eu sei que eu fui muito condicionada pelos meus colegas arquitetos na época que realmente tinham esse sonho. E isso fez com que eu achasse que esse sonho também era meu. Isso pode ter acontecido com você, pode estar acontecendo com você. Então eu quero trazer esse vídeo porque o seu mapa de Human Design, ele te mostra o que evitar na hora de manifestar. Pode ser que isso já tenha acontecido com você, pode ser que esteja acontecendo isso agora com você, nesse momento da tua vida, agora que você está assistindo esse vídeo. E é por isso que o tema desse vídeo é o que evitar na hora de intencionar suas manifestações. Porque o seu mapa de Human Design revela informações importantes sobre isso. O mapa de Human Design, ele é como um mapa de manifestação. Existem muitas informações ali importantíssimas para você considerar na hora de manifestar, na hora de ter clareza sobre o que você deseja manifestar e também sobre como manifestar, com leveza e facilidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, centros não definidos, a gente recebe muita influência das pessoas à nossa volta através desses centros. Eles são como aberturas que interagem com o externo. Eu falo que na arquitetura, quando a gente olha uma planta de uma casa, a gente sempre observa, né? Ou quando a gente está criando essa planta, a gente observa quais são as entradas de ventilação, iluminação natural, como essa casa está interagindo com o meio. E no Human Design, no gráfico de Human Design, a gente consegue entender isso só que falando de uma pessoa e não de uma construção arquitetônica, e sim da arquitetura do ser. Então, por exemplo, se você tem o plexo solar não definido no seu mapa, você recebe e amplifica as emoções e sentimentos das pessoas à sua volta. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre ele, sobre a síndrome da boazinha, vale assistir se você não tem ele definido também no seu mapa. Como ele fala de emoções e sentimentos, imagina que você convive com alguém que tem esse centro definido e você não tem. E essa pessoa se empolga muito com a ideia de morar na Austrália. Você, por conviver muito com essa pessoa, pode achar que morar na Austrália é um sonho seu também, porque você recebe e amplifica essa emoção boa sobre morar na Austrália, que é da natureza dessa pessoa, mas não necessariamente da sua natureza. Se você passa a ter consciência do seu mapa e passa um tempo distante dessa pessoa na sua própria aura e pensa sobre morar na Austrália, pode ser que essa ideia já não te empolgue mais. Por isso que é importante você observar quais são os pontos de abertura que você tem no seu mapa. Outra coisa que pode acontecer com um plexo solar não definido é você fazer escolhas do que você quer manifestar na tua vida, mais pautada no que os outros querem do que no que você realmente quer. Mais pautadas em não gerar conflitos com os outros do que em honrar seus chamados de alma. Porque o plexo solar não definido, e aí entra a síndrome da boazinha que eu falei no outro vídeo,
na baixa vibração, ele pode fazer de tudo para agradar todo mundo, menos a si mesmo. Então, é uma energia que pode fazer com que você se desconecte do que você realmente quer para evitar conflitos com as pessoas. Por exemplo, imagine que os seus pais colocaram uma expectativa em você a vida inteira que você seguisse o caminho deles na advocacia. E aí você se formou em direito, está começando a sua vida profissional, mas você sente aquele vazio que eu senti na arquitetura. E tudo que você deseja de verdade, às vezes, é viajar o mundo ou ser artista. E por não ter coragem de enfrentar, de confrontar os seus pais em prol daquilo que você acredita, você acaba colocando seus sonhos, seus objetivos numa gavetinha e seguindo o caminho que seus pais esperam de você. Então observe se isso está acontecendo. Outro centro importante de você observar no seu mapa, que revela uma informação importante para você evitar na hora de intencionar suas manifestações, o centro da cabeça, assim como o centro ágina, que falam sobre pensamentos, ideias, insights. Muitas vezes alguém do seu campo tem uma ideia sobre algo e você recebe e amplifica aquela ideia e você acha que aquela é uma ideia boa para você também. Quando, na verdade, se você tira um tempo para ficar sozinha, às vezes você percebe que aquela ideia não faz tanto sentido para você. Que a ideia de criar uma empresa X, Y, Z não é algo que te empolga tanto, mas é algo que empolga muito aquela pessoa. Mas muitas vezes, por conviver muito com aquela pessoa, você acha que você tem que materializar aquela ideia. Porque é uma ideia que está no teu campo também com frequência. Mas por estar no teu campo, não significa que é o seu dever materializar essa ideia. Percebe a diferença? Se você tem o centro G não definido, o centro G fala sobre identidade, direção na vida, a ambiência é extremamente importante na hora de você manifestar seus sonhos, porque muitas vezes, quando você convive com pessoas que não estão alinhadas ao que você realmente quer para a tua vida, aos seus valores mais elevados, é muito fácil você se perder de si mesma nesse processo. É muito fácil, por exemplo, você conviver com pessoas que curtem balada, que curtem a vida noturna e que têm mais essa identidade e você ser essa pessoa também. Mas, às vezes, o que a sua alma quer é uma vida na natureza, tranquila, num ritmo mais calmo, vivendo mais o dia do que a noite. Só que por estar cercada de pessoas que vivem nesse ritmo frenético, você às vezes acha que esse é o seu sonho também. Que esse é o caminho para você. Por isso que tempo sozinha na sua própria aura e autoconhecimento é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando do mapa de Human Design, que revela informações muito importantes sobre isso. Às vezes você tem um medo que te paralisa muito na hora de realizar um sonho, na hora de dar um passo rumo a algo que a sua alma deseja muito. E às vezes esse medo nem é seu. Se você não tem o esplênico definido, por exemplo, você pode receber e amplificar os medos das pessoas que mais convivem com você. Se você tem um pai e uma mãe com centro esplênico definido que são muito medrosos com o mundo, você pode deixar de fazer aquele intercâmbio sendo uma mulher sozinha, porque você acha que você também tem muito medo disso e o medo se sobressai ao desejo da sua alma. E na verdade esse medo nem é seu, esse medo é um medo que você está amplificando dos seus pais. Olha como é importante, gente, a gente ter conhecimento sobre o nosso mapa na hora de manifestar. Porque muitas vezes, aliás, mais do que eu gostaria de ver, isso acontece. Isso acontece muito com as pessoas. Elas intencionam manifestar coisas que na verdade não representam o que elas realmente querem. E isso é o que traz tanta resistência, tanto sofrimento, porque antes de você saber como manifestar o seu desejo, você precisa reconhecer o que você realmente quer, o que é realmente um desejo seu e o que é influência externa. Se você está tentando conquistar um desejo que nem é seu, mesmo que você esteja com a estratégia certa, reconhecendo o que funciona para você na hora de manifestar, isso não vai te trazer realização, porque você está tentando usar a estratégia certa para manifestar um desejo que não é seu. Ou seja, você não vai se sentir realizada com essa conquista. Então, espero que esse vídeo já tenha iluminado questões importantes por aí sobre isso. Eu aproveito para dizer que
o portal está com as inscrições abertas, numa condição especial até o dia 6. Eu acho que esse vídeo vai para o YouTube ou no dia 5 ou no dia 4, então poucos dias para você se inscrever aproveitando essa condição especial. Caso já tenha passado, você ainda pode se inscrever até o dia 11 de junho, no valor cheio, mas vale muito a pena porque vai entrar agora uma imersão de manifestação de 5 dias unindo os conhecimentos do Joe Dispenza com o Human Design, que está simplesmente fantástica. Eu acabei de gravar essa imersão aqui do meu cantinho e a gente começa já no dia 8 de junho.